Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou Maria Luísa Calcanhoto, diretora do Departamento de Biblioteca e Publicações do Instituto Bion. É com grande satisfação que nos encontramos nessa noite para mais uma atividade do Publicação. E para essa noite temos o prazer de receber o convidado, o autor Luiz Maurício Azevedo, professor com doutorado em Teoria e História Literária pela Unicamp, editor de livros e crítico literário. O autor vem nos apresentar a sua obra Estética e Raça, ensaios sobre a literatura negra, editora Sulina. Então, nesse momento, eu passo a palavra para o Luiz Maurício e depois a gente abre, né, para trocas, para perguntas. E, por gentileza, né, se vocês mantenham daí o microfone fechado. Luiz, é contigo. Obrigado, Maria. Muito boa noite a todo mundo que está aqui. Eu achei que a noite ia ser mais fria, mas não está tanto. Então, eu tinha preparado aqui uma menção a bases etílicas e outras formas de se esquentar em noites frias, mas ela foi toda superada pelos fatos, não está tão frio assim, então podemos seguir. Agradecer muito, mais uma vez, o convite. Eu acho que eu sou eu sou cria do diálogo, cria do debate. Antes de entrar no livro propriamente dito, faço um preâmbulo. Quando eu digo cria do debate e do diálogo, eu sou neto de um português branco com uma descendente de escravas, descendente mesmo, filha de escravos, escravizados, evidentemente negra. Então, assim, existe uma tradição na família de diálogo e de estabelecer pontes. Então, para mim, é uma forma de expandir o que eu posso chamar assim de missão / legado dessa família que é miscigenada e que nem por isso pôde se dar ao luxo de não pensar na brutalidade que é o racismo, que, a despeito do que vem se falando há muito tempo, no Brasil, ele é tão cruel quanto o racismo de outros lugares, que a gente cresceu com essa ideia de que o Brasil teria um racismo mais brando do que nos outros lugares, como, aliás, a gente tem essa ideia de que a ditadura no Brasil não foi tão ditadura, que aqui foi a dita branda. Um importante jornal brasileiro da cidade mais importante da América Latina chegou a se referir à ditadura pensando nisso, assim, a dita branda. Não é branda, não foi branda, da mesma maneira que o racismo no Brasil não é suave, nem é velado, como a gente ouviu tantas vezes. E feito esse preâmbulo, é bom a gente começar pensando por que fazer um livro sobre textos literários de autores negros. O normal seria fazer um livro de textos literários, ponto. E esse foi total o meu interesse desde o começo da minha carreira literária, da minha carreira como crítico, da carreira como professor. Sempre meu interesse foi nunca pensar a questão a partir de marcadores de raça. Nunca foi. Nunca fez sentido para mim isso. E eu explico de maneira muito clara. As coisas, do ponto de vista teórico, só se tornam um problema teórico a resolver quando a realidade coloca essas questões, nos empurra para essas questões de maneira radical e violenta. Foi o que aconteceu comigo. Eu fiz PUC, então, assim, era uma universidade particular. Eu tive muito privilégio, porque, embora eu seja de uma família de classe média baixa, o estudo e a ideia de ascensão social pela escolarização era central na família, de modo que eu não precisei escolher a minha profissão de acordo com as possibilidades que a profissão me dava. Então, enquanto os meus tios, os meus pais tiveram que escolher uma profissão baseada nas limitações que eles tinham para se profissionalizar, eu pude escolher. Lá com 15 anos, minha família disse, olha, você vai querer ser o quê? Você vai querer ser médico, advogado? E eu pensei que eu queria ser advogado, me dediquei arduamente, dentro dos meus limites, ao que era o que eu pensava ser, pelo menos, a carreira de advocacia aos 15 anos, ou seja, lendo todos os livros e vendo todos os filmes de tribunal. Quando eu fui fazer a inscrição no vestibular da URGS, eu titubeei um pouco, pensei que eu pudesse fazer jornalismo, mas eu segui fiel a fazer direito.
Eu não passei no vestibular, evidente que não, e para evitar que eu ficasse 1 ano à espera de uma vaga, e que talvez eu nem passasse no vestibular novamente, a minha tia sugeriu que eu fizesse PUC. Ela disse, não, não tem problema do dinheiro para estudo, não tem problema, está garantido, o importante é estar estudando. Escolha lá, faça direito na PUC, a PUC é muito boa, e se você quiser depois, faça o vestibular para a URG, se você passar, você muda, se não passar também, se foram pela PUC, é uma ótima universidade. E eu estava convicto de que essa seria a ideia mais adequada. Quando eu fazia inscrição do vestibular, a fila estava muito grande, o campus da PUC não era este campus da PUC que hoje é, imponente, mas já era um campus de muito respeito, e aí a fila estava muito grande, e eu segui a sugestão de uma das organizadoras do sistema de fila ali, que era voltar 40 minutos depois, que a fila estaria num ponto melhor. Já que eu tinha que esperar, é melhor esperar fora do sol. Nem era um sol considerável, que era um sol de julho, mas em todo caso, foi o que eu fiz. Eu fui primeiro para um dos restaurantes ali que tinha, da odontologia, e na frente do restaurante da odontologia tinha uma biblioteca. Na minha concepção era uma biblioteca, não sabia que era a biblioteca central. E eu fui até ali, eu disse, olha, a biblioteca é melhor do que ficar aqui, sentado, tomando refrigerante, vou pôr nessa biblioteca. Entrei, perguntei como é que funcionava, se só alunos da PUC poderiam frequentá-la. A funcionária disse, não, a biblioteca é aberta à comunidade. Eu disse, nossa, biblioteca aberta à comunidade, disse, que surreal isso. Entrei, subi as escadas, na época não tinha escada rolante, nem elevadores, subi, me dirigi a umas estantes assim, aleatórias, comecei a me interessar, e nesse processo todo, eu acabei perdendo o ponto do combinado, que era 40 minutos de espera, e acabei ficando muito além, acabei me estendendo até 5 horas da tarde. A inscrição terminava às 5 da tarde. Quando eu retornei, eu pensei, acabaram as inscrições, mas a moça ainda estava lá, assim, para os retardatários, não, sabia que você ia acabar, não, certo, vem aqui, escreve. Na hora de escrever, foi muito natural eu ter pensado assim, que eu passei as 3 horas do meu dia numa biblioteca, lendo livros de literatura. Não fazia sentido para mim, portanto, marcar no formulário de inscrição a minha opção pelo direito. E eu optei por letras. Quando eu cheguei em casa, morava com os meus tios, eu disse para eles, eu vou fazer... A minha tia perguntou assim, então teremos um advogado na família, muito esperançosa, muito feliz. Todos eles, a grande maioria deles tinham se formado em direito, mas tinham ido para a carreira do serviço público. Nunca foram, de fato, advogados. Eram servidores públicos que não exerceram a advocacia. E agora eles tinham esperança que eu exercesse. Eu disse, não, eu me inscrevi em letras. Eles, conhecendo a minha tendência ao xiste, pensaram, não, é uma brincadeira dele. Aí ela disse, vai lavar tuas mãos e vem jantar. Eu lavei as mãos, sentei e não retornei ao assunto. Lá pelas tantas, meu tio disse, olha, como é que foi lá? Estava na PUC, gostou da PUC e tal. Disse, eu gostei, legal, biblioteca grande, falei da biblioteca e tal. E mencionei, por isso que eu acabei decidindo fazer letras. Aí eles perceberam que era sério que eu ia fazer letras. Mas, como a minha tia tem muitos defeitos, mas certamente esse ela não tem, ela é uma pessoa partidária das liberdades individuais, ela apoiou e eu fui fazer letras. E eu fui fazer letras num tempo em que isso era 99, um tempo antes do ProUni, antes do sistema de cotas e, portanto, antes da maneira que nós temos hoje de enxergar a questão racial. Então, o primeiro contato que eu tive com alguém na Letras da PUC, feito vestibular e tal, primeiro dia de aula, foi com uma servente, uma senhora que fazia o serviço de limpeza, e eu cheguei muito cedo na sala de aula, fui o primeiro a chegar, totalmente ansioso, e aí ela fez menção a alguma coisa que eu não devia estar lá, que afinal de contas eu devia estar em outro lugar, né? Eu disse, não, mas é que eu sou aluno. E ela riu muito, ela assim, aluno mesmo? Eu disse, aluno mesmo. E veja, eu nem era o único aluno negro daquela turma. Na época, a Letras devia ter uns 420, 460 alunos, tinham 6 negros, mas eu não era o único negro, portanto. E ela, uma pessoa da limpeza, serviço de limpeza, que estava limpando a sala ali, muito incomodada que eu estava ali naquele meio. Eu não entendi muito bem aquele movimento, porque não se encaixava na narrativa que eu pensava que era a narrativa normal do Brasil. Até aquele momento, o racismo havia sido um problema dos outros, nunca um problema impeditivo. Veja, não é que não havia racismo. O racismo nunca havia me impedido de acessar nada, pelo menos não na minha concepção pessoal, íntima, na minha vida interior. Quando ela fala isso, eu começo a pensar, nossa, mas que hostilidade, não havia nenhuma razão para ser hostil. E imediatamente entra um outro rapaz, branco, e ela trata com todo o amor.
Eu disse, mas rapaz, o que é isso? E comentei depois que a aula começou, eu comentei com um recém-chegado colega e disse, olha, aconteceu isso, 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 que situação estranha. E esse colega disse, mas essa moça não é uma moça negra? Eu disse, é. Ele, que coisa, né? E eu fiquei pensando, uma moça negra fazendo essas coisas, e eu fui refletindo sobre isso. Ao longo da graduação, isso aconteceu muitas vezes na PUC. Sempre havia esse desconforto em relação ao espaço da pessoa negra, do indivíduo negro. Que não era, veja, não era uma situação de racismo cinematográfico, em que as pessoas jogam banana para o indivíduo negro, ou que as pessoas produzem algum dano físico, nem nada disso. Era o desconforto, era a sugestão. E aí entrou um componente novo que eu não conhecia, porque eu vinha de uma escola considerada, digamos, emancipadora, que era o Colégio Sévigné, em que todo mundo era tratado como se fosse uma espécie de milagre educacional. E eu me acostumei com isso. De modo que eu tinha uma relação com o meu conhecimento que era muito, muito outra. E na universidade eu percebi que essa relação não era comum. A minha relação com o conhecimento era básica, assim, se o professor deu alguma coisa para a gente ler e tal, a gente lia, e depois a gente tinha que tentar deglutir e devolver algo que não fosse uma mera decoreba. Na Faculdade de Letras, isso era algo relativamente incomum. E aí eu fui apresentado para este outro tipo de racismo, que é um racismo que não estava sendo dito, pelo menos naquele momento, não estava inscrito na minha memória, que era o racismo que depois, bem mais tarde, eu fui descobrir naquele filme Corra, de 2016, que é um racismo comum, mas para mim era novo, que é uma espécie de fetiche do negro e uma espécie de inveja daquilo que aquele corpo outro pode fazer que o meu corpo não pode. E aí eu tive uma colega, não vou mencionar o nome dela, que ela fiscalizava para ver se as minhas notas tinham correspondência com as minhas provas. Até que um dia ela pediu assim, tu pode me mostrar a tua prova? Eu disse, posso, claro. Prestei, ela tirou xerox, ela leu, releu, e ela não conseguia entender a nota alta. Mas veja, eu só tirava notas altas nas disciplinas de literatura, nas de linguística era um desastre. E ela, mesmo assim, então, portanto, o currículo dela, o histórico dela, aliás, estava muito melhor que o meu. Mas ela não podia suportar o fato de tirar notas mais baixas nas disciplinas de literatura. Até que um dia ela disse, qual é o teu segredo? Isso eu pego, vai da biblioteca e fica lendo, não fica prestando atenção nas aulas dos professores como se eles fossem deuses. Eles nem querem isso, eles querem que você vai se desenvolva por si só. Eu brinquei com ela, se emancipe. E se tem um fragmento de música do Bob Marley, que era emancipe a sua cabeça, apenas você pode fazer isso. Se liberte da mentalidade escravocrata. Eu estava me referindo ao ser humano, não estava me referindo aos negros. Mas ela, uma pessoa branca, entendeu que eu estava sugerindo que isso era uma memória de ancestralidade negra que eu tinha, uma espécie de tecnologia que eu tinha desenvolvido. Nada disso. Só que quando ela botou isso na minha frente, eu percebi. O que havia aparecido para mim como artifício normal da argumentação, das conquistas do ser humano, absolutamente incolor, para as pessoas sempre soava como as conquistas da ancestralidade negra, da comunidade negra. Qualquer coisa que eu fizesse, quem estava fazendo era uma pessoa negra. E aí eu comecei a ficar mais atento para ver se isso ia se repetir em todos os elementos da vida. E claro que se repetia. E eu comecei a ficar muito preocupado, porque de certa forma não havia para onde fugir. Ou você era um negro do qual as pessoas tinham desprezo, nojo, medo, raiva, etc. e tal, ou você era um negro do qual elas não tinham nem desprezo, nem medo, nem ódio, porque você era insignificante. Então, de qualquer maneira, nenhum desses arquétipos eu queria seguir. Então, eu disse, não vai ficar difícil a coisa. Nesse momento, foi que a literatura começou a falar de uma outra maneira comigo. A literatura começou a ser um dispositivo para eu tirar da frente todo tipo de contato social que para mim era poluente. E nesse contato social que para mim era poluente, sem saber, eu estava tirando de cena o contato social básico. Então eu me isolei. E aí, quando eu digo me isolar, eu não estou me referindo a patologia, o sujeito que fica lá trancado no quarto, mergulhando numa grande depressão. Eu estou pensando numa situação em que o sujeito acredita que ele é um ponto fora da curva, que ele é uma espécie de milagre.
Não aquele milagre que eu tinha dito do colégio, aquele milagre pedagógico, mas um milagre ele mesmo, um indivíduo como um elétron solto na última camada, que não tem contato com nada nem com ninguém, que é muito especial por sua especificidade negativa. E por isso ele se isola. E a literatura aí vai alimentando esse sentimento. Até que um dia, bem mais tarde, já estava terminando a graduação, eu descubro que esse sentimento não era um sentimento individual, ele era um sentimento coletivo. Que dependendo dos modos de vida, das socializações que a gente vai construindo ao longo da vida, a gente vai tendo comportamentos que vão explicando o nosso comportamento que a gente acha que não tem explicação. E aí, claro, estou falando aqui para um pessoal que sabe disso bem melhor do que eu comecei a me analisar como um indivíduo em relação a uma sociedade. E ao fazer isso, eu percebi, olha, certas escolhas que eu dei como acidentais, como fazer letras, por exemplo, eu atribuí ao fato de ter ficado muito tempo na biblioteca, o fato de acidentalmente a fila estava grande, acidentalmente eu fui no último dia da inscrição, tudo era muito acidental na minha interpretação sobre mim mesmo. E as relações que eu fui construindo ao longo da faculdade eram todas marcadas por um desejo desesperado de apagar a funcionalidade racial da minha vida. Quando eu percebi isso, já era o fim da faculdade, eu decidi mudar tudo. A primeira coisa que eu fiz foi tentar investigar a literatura a partir de um aspecto que eu achava que era mais democrático do que a etnia, do que a cor, do que a categoria, que era o mercado. E eu quis estudar o best-seller. Porque na minha concepção da época, o best-seller unificava. Ele ia em vários públicos, ele ia em várias comunidades, ele ia em vários tipos de indivíduo, e ele unificava esses indivíduos de alto a baixo. E eu fui estudar o best-seller, só que na faculdade de letras, ninguém queria estudar o best-seller. Best-seller era considerado coisa de gente burra, de gente... não era digno de estudo. E aí veio um problema. O feedback que eu tive de alguns professores foi, abre aspas, best-seller é coisa de ralé. Veja, best-seller é coisa de ralé. Aí estava um marcador que nesse momento era sociológico. Mas aí vem a segunda frase. Não me admira que você tenha esse interesse. E de repente essas coisas começaram a ficar mais claras. Por quê? E aí eu fui para a FAMECOS, que era a faculdade, o prédio que fica na frente da Letras, e aí na FAMECOS. E na FAMECOS eu não tinha absolutamente nenhum contato com a FAMECOS. E eu só fui para a FAMECOS, só quis ir para a FAMECOS, porque no começo da graduação existia um professor, um diretor da Letras, chamado Irmão Mainar, uma figura absolutamente incrível, e essa figura, ele costumava chamar os alunos no começo do curso na sala dele. E a sala dele ficava no prédio da FAMECOS. Ele já falecido há muito tempo. E quando eu comecei a letras, eu me esqueci desse detalhe. Que ele me chamou na sua sala e disse assim, eu li os teus textos, eu li as tuas provas, tu escreve muito bem, tu tem que continuar escrevendo e escrever em jornal e revista. Eu achei que um descalabro, assim, no primeiro semestre de letras eu escrevi em jornal e revista, louco. Ele disse, não, se tu quiser, eu vou fazer uns contatos, eu te coloco numa revista muito boa, uma tal de Blau, que vai escrever sobre literatura. Ele disse, uma revista sobre literatura, eu escrevendo? E ele, sim, eu assim, esse sujeito não pode ser diretor dessa faculdade, pensei comigo. Ele é um bonachão, só pode ser isso. E isso ficou apagado na minha memória. Quando finalmente voltei à FAMECOS, eu me lembrei desse diálogo. E eu pensei, nossa, de certa maneira, o jornalismo e a edição estão mais conectadas com a verdade íntima da literatura do que a faculdade de letras. Aí eu fazia mestrado na FAMECOS. Só que pensando na FAMECOS, subentenderia vários processos. O primeiro deles é o financeiro. Uma coisa é pagar um curso de letras, que é uma licenciatura, um curso relativamente barato. Outra é pagar um mestrado na FAMECOS, uma universidade, uma faculdade que tem cursos de ponta, caros. Precisava de uma bolsa. Aí eu me candidato lá à bolsa e eu precisava de um orientador. Eu pedi para o Juremir ser meu orientador, Juremir Machado da Silva, que disse, muito legal o seu objetivo, primeiro você faça a prova e depois a gente vê. Tem prova, tem prova de proficiência, você faça aí e depois a gente vê. Aí eu fiz a prova, fui aprovado, tá tudo certo. Aí na entrevista, o Juremir disse, eu não posso te orientar,
Mesmo que você que a entrevista redunde numa aprovação sua, eu não vou poder te orientar, porque eu tenho outros compromissos e tal. Mas se você passar, a gente vê esse problema depois. E eu fui jogado para ser orientado pelo professor Antônio Hoffel, que na época era vice-governador do estado. E neste momento, a situação muda de novo. Porque se era, de certa maneira, desconfortável e ter um negro como aluno da letras, era muito mais desconfortável ter um negro como orientando do professor Antônio Hoffel, que vocês já sabem, já não preciso me deter aqui apresentações dele, um sujeito que ocupava uma centralidade na cultura do Estado, e ainda ocupa. E ele vai me dando informações de como funciona o meio cultural, que vão cada vez mais me gabaritando para pleitear o espaço que eu queria pleitear, ou ocupar o lugar que eu queria pleitear. E eu achei que isso fosse acontecer rapidamente. Mas eu fiz o mestrado, eu fui para o doutorado lá na Unicamp, eu fui fazendo os caminhos, e eu vi as pessoas ao lado com capacidades variáveis de desempenho intelectual, ocupando postos muito melhores. Eu achava isso estranho, mas não pode ser a questão racial, não ia ser no meio da cultura que a questão racial ia ser tão importante. E aí, no meio do doutorado, pesquisando sobre o racismo nos Estados Unidos, me deu a chave principal do que eu precisava entender. Não se tratava de estudar a literatura negra para mostrar como a literatura negra era interessante. Se tratava de edificar um tipo de crítica que desse conta desses dois elementos, dessa dupla articulação que tinha a estética negra. Primeiro, a maneira como ela era produzida, o lugar de produção dela. E segundo, e eu acho que é o principal, se havia algum tipo de justificação racional que fizesse com que eu convencesse alguém não negro a ler uma obra de alguém negro e entender que essa obra é boa sem cair na tentação de fazer um processo de evasão de divisas intelectuais aí. Dizer assim, olha, veja bem, Carolina de Jesus é uma coitadinha, ela catava papel, que triste, compra o livro dela e ajuda ela a melhorar de vida. Essa parte estava feita. Eu não queria fazer. E para fazer isso no Brasil era muito complicado. Aí eu me dediquei inteiramente à literatura norte-americana. Por que a literatura norte-americana? Porque, esteticamente, os norte-americanos, com exceção do Machado de Assis, eles ganham de todos os escritores negros brasileiros, todos, inclusive eu. E eu achava que era mais fácil procurar esses elementos numa cultura que era absolutamente clara em relação ao racismo. E a partir daí eu desenvolvi um conceito de ideologia literária da cor, que é basicamente o seguinte: a necessidade que o pesquisador ou o profissional de letras ou alguém que vai se deter à análise literária no Brasil tem de examinar uma obra literária à luz dos efeitos nocivos do nosso racismo. E só depois disso conseguir analisar de fato as suas características estéticas mais elevadas. Então vamos pegar o caso do Machado de Assis. O Machado de Assis é um grande escritor, apesar de ser negro, porque ele é negro, ou justamente porque ele é mestiço e não preto e nem branco. Eis é um ponto fundamental da nossa crítica literária. Durante tanto tempo a gente ficou preso nesse paradigma. As pessoas gostavam de Machado de Assis e a cor era o componente fundamental do Machado de Assis. Mas elas não diziam isso, porque dizer isso era ofender a nossa tradição de miscigenação, de mito de democracia racial. Até aí tudo bem, se fosse uma questão sociológica não era o meu problema. Mas quando isso começa a entrar na literatura e a definir os autores que vão ficar e os que não vão, aí passa a ser problema meu. E a minha incursão para a literatura negra começa aí. Não numa vontade de estudar literatura negra, mas uma vontade de deixar o racismo do lado de fora e proteger a literatura que por acaso é negra, de todos os elementos que vão deturpá-la. Mas aí abre uma outra chave. E a literatura branca, ou a literatura eurodescendente, como eu gosto de dizer, ela não passa por esses elementos do racismo presumido, ela não sofre esses ataques à ideologia literária da cor,
Claro que sofre. No Brasil, nós temos as cotas literárias. Todos nós aqui, que temos certa idade, estudamos no colégio José Lins do Rego. Mas nós não estudamos Collodi. Nós estudamos Monteiro Lobato. Mas nós não estudamos James Joyce. Por que nós estudamos esses e não aqueles? Porque esses que nós estudamos eram brasileiros. Então, existe uma cota nacionalista no Brasil. Nós nunca recebemos um livro, por exemplo, um livro do Aloysio Azevedo, em que o professor disse assim, vocês vão ler esse livro, que esse livro é fantástico, tem características estéticas maravilhosas. Não. A literatura sempre entrou como um componente importante para o caldo social e a reboque de um projeto de unificação brasileira. A literatura, portanto, era secundária. O importante na literatura era o que ela podia mostrar. E vejam que tragédia que a gente vive. Hoje, em 2021, a gente ainda opera sob esse paradigma. Temos que ler o Torturado, porque lá está o Brasil verdadeiro. Claro, não deveria dizer assim, temos que ler o Torturado porque os personagens são bem construídos e a linguagem utilizada é fantástica e etc e tal. Por que nós temos que ler o Torturado? Porque ele é importante para alguma coisa. Esse processo de instrumentalização da literatura é o mesmo processo de instrumentalização do ser humano que desencadeou a escravidão. O mesmo. Eu pego algo e esse algo só me vale se ele serve para alguma coisa. E para mim isso é inadmissível. Quando o Luiz, da editora Suína, Luiz Gomes, um dos maiores editores do país, disse que queria lançar um livro sobre isso, eu disse para ele assim, olha, tem que ser ensaios curtos. Ele disse, não, mas por que ensaios curtos e tal? Eu disse, porque a gente precisa entender que no Brasil o limite do golpe é definido pelo limite de páginas. A gente não consegue no Brasil prender a atenção das pessoas que importam com livros muito grandes. Por quê? Porque os livros grandes sempre são já reconhecidos pelas pessoas que realmente leem como espécie de compêndios feitos para não ser lidos. São nos livros curtos, nos livros pequenos, nos livros despretensiosos, que a gente pode, pelo truque da falta de tamanho, colocar ali nosso cavalo de Troia e colocar nossas ideias. Então, o livro tem esse formato pequeno, reduzido, curto, rápido, para produzir justamente a possibilidade de um espaço em que eu possa dizer as coisas sem que eu tenha que lidar com todos os espetáculos que viriam de uma obra mais robusta, que iriam me cobrar outras coisas com as quais eu não poderia lidar nesse momento, porque o livro tinha que ser um livro de enfrentamento. Logo na epígrafe, tem o Malcolm X ali. E o Malcolm X estava ali como um alerta para quem pegasse o livro e entendesse que eu não ia abrir mão do conteúdo, vamos dizer assim, panfletário do que eu tinha a dizer. Porque não dá para se enganar. Se você vai fazer um enfrentamento dessa monta a toda uma estrutura que produz um entendimento literário brasileiro, você está fazendo, sim, teoria panfletária. E aí, sobre muitos aspectos, isso é muito ruim, porque isso vai nos levar a uma parede sem saída, que há o risco das pessoas lerem o livro e dizerem assim, então eu vou ler só autores negros. Vários alunos nossos dizem isso. Eu vou fazer uma tese só com autores negros, professor, eu não quero ler gente branca. Aí tu diz assim, fulaninho, isso é um tratado de ignorância. Isso não vai levar você a lugar nenhum. Não, mas eu quero blá, blá, blá. Toda vez que a gente postula coisas com uma octanagem muito alta, a gente corre o risco das pessoas acreditarem mais naquilo que nós estamos dizendo do que nós mesmos. E depois nos excluir da própria teoria que nós criamos. Mas é um risco que a gente tem que correr, porque nesse casamento entre permanência e ruptura, a gente tem que tomar uma posição e, às vezes, claro, às vezes a gente oscila um pouco ser iconoclasta, um pouco ser conservador, mas, de uma maneira geral, no momento que está se fazendo as coisas, a gente não pode ser as duas coisas. Eu tentei organizar um certo equilíbrio crítico que desse conta de uma história da literatura negra que fosse desde lá das suas raízes até as suas folhas. E no meio desse processo aconteceu uma coisa terrível. Existe um autor chamado Jefferson Tenório, que eu li em 2014, e eu li esse autor e fiquei muito espantado.
eu disse, olha, esse autor é muito bom. Depois eu descobri que o autor era negro, eu disse, um autor carioca, radicado no Rio Grande do Sul e tal. Depois fui fazer um evento com na época, a esposa dele, e aí fui apresentado a ele. E aí eu digo, eu fiz um texto sobre o teu livro. Ele disse, sim, eu sei, um texto muito bom e tal. E eu comecei a defender a ideia, naquele texto eu já defendia, de que ele era um autor muito importante e de muito destaque. Na época, isso é importante, porque tem todo o livro se baseia nesse flagrante. Na época, em 2015, ninguém aceitava aquilo que eu estava dizendo sobre esse autor. Eu dizia, esse autor será publicado pela Companhia das Letras. Eu dizia, 2, esta é a literatura mais importante que a contemporaneidade está montando no aspecto romance, que é diferente de poesia, que é diferente de crítica. Romance. O romance é uma forma burguesa, por excelência, e como tal, pretende acalmar a burguesia. Então, esse aqui é o cara. Não, você está viajando, é impossível, a Companhia das Letras, o grupo Schwartz, ele nunca vai publicar um autor tão, assim, digamos, estranho, e estranho era a palavra que eles usavam para se referir ao Jefferson, que era negro, tão estranho. Mas por que, de onde você tirou isso, Maurício? Eu disse, olha, eu analisei o livro dele e eu estou dizendo, essas coisas estão lá, essas coisas vão acontecer. Não, você está completamente errado, você está maluco. Professores universitários, já em posse de suas carreiras há muito bem estabelecidas, disseram, não, o futuro da literatura brasileira está em fulano, fulano, fulano e fulano. Todos brancos. Apontei que isso era a ideologia literária da cor. Ou seja, primeiro eles estavam confundindo o desejo de permanência dessa estética branca no futuro, com a necessidade que se tem de analisar as coisas. Grosso modo, a gente pode comparar com o torcedor. Eu torço para o Internacional. É óbvio que eu torço para que o Internacional seja campeão da Libertadores esse ano. Daí a acreditar e defender que isso vai acontecer, não posso fazer isso. Os elementos factuais não me permitem, os indícios não apontam para isso. E o que é um crítico, senão uma espécie de detetive que vai colhendo informações e vai fazendo as suas suposições sobre algo? O que me aconteceu foi que, em 2019, começou uma movimentação relativamente forte, porque a minha esposa criou uma editora, e aí muitas pessoas achavam que a editora ia dar conta dessas coisas, ia resolver o problema da literatura negra. E eu disse, não vai resolver o problema da literatura negra. A literatura negra é a literatura brasileira e vice-versa, gente. E vai haver um movimento de interesse das grandes editoras e o seu Jefferson Tenório será editado pela grande editora. Mais uma vez, eu estava errado. O que aconteceu ano passado? Jefferson Tenório chegou à Companhia das Letras, como eu disse que chegaria, estava em todas as revistas, em todas as lives, em todos os programas de TV que nós podemos imaginar. Eu brinco com ele, às vezes, abro a geladeira e fico pensando, daqui a pouco vai sair o Jefferson falando sobre o avesso da pele. Em todo lugar. Por que isso aconteceu? Porque eu conheço muito o Luiz Schwartz e peguei o telefone e disse para ele, Schwartz, publica isso aqui? Não, né, pessoal? Porque a Lili estava muito interessada em literatura negra, pegou o telefone e disse, Luiz, você que está morando aí em Porto Alegre, me diga quem é que é bom aí. Eu digo, Jefferson Tenório, Lili, pode editar? E bati o telefone? Não. Porque os elementos eram claros e as pessoas só não conseguiram ver porque elas estavam imbuídas de uma miopia, vamos botar assim, que o Marx falava, né, da ideologia como um véu que encobre a realidade. Qual a realidade? Nós não íamos conseguir levar adiante esse projeto de concepção literária que o Brasil edificou e se arrastou por tantas décadas. Qual projeto é esse? De que os negros não sabem escrever. Por que a gente não conseguiu levar ao longo esse projeto? Basicamente porque não há nenhum talento superior no Brasil, branco, que justifique a ausência de personagens literários, autores medíocres negros. É mediocridade contra mediocridade. Quando a gente vai pensar assim, os autores mais
incríveis da literatura brasileira, se a gente vai pensar no maior autor, no autor mais importante, a gente chega ao Machado de Assis, que era negro. Então, essa presunção que existe... Oi? Houve uma interrupção aqui? Não, tá. Se a gente pensar nos autores que compõem o grande cânone brasileiro, a gente vai ver como negro só o Machado. Apesar de ver só o Machado como grande cânone negro, a gente pode perceber que os outros autores que estão nesse cânone não são de excelência. A gente pode pegar a Clarice Lispector como de excelência, a gente pode pegar o Graciliano Ramos como de excelência, a gente pode pegar o Guimarães Rosa como de excelência, a gente pode pegar poucos autores. Mas a literatura brasileira não é feita de poucos autores. Vocês lembram das aulas de literatura que vocês tiveram no ensino médio? O Brasil é feito de centenas de autores. Vocês estudaram centenas de autores. Dessas centenas de autores, quantos eram negros? O meu raciocínio foi aplicado para a literatura do Jefferson. O que aconteceu que as editoras grandes se interessaram agora pela produção negra? O óbvio. E aí a gente vira um pouco o jogo e volta lá para o problema do best-seller. Antes, a literatura brasileira girava em torno do prestígio. E o prestígio é branco. Ninguém deseja que a sua filha vá casar com um paraguaio meio pobre e de índole duvidosa. Mas vários de nós ficam felizes quando a filha diz que vai casar com um francês. Mesmo que ele seja pobre, mesmo que ele seja de índole duvidosa. O que é isso? Uma ideologia étnica. Paraguaios, para nós, estão abaixo de franceses. Se paraguaios estão abaixo de franceses, para todos nós, significa obrigatoriamente que os paraguaios fazem também está abaixo de nós. Se isso é válido para nossas relações mais cotidianas, não seria válido para a literatura. Nós estamos sempre lidando com essa ideologia literária da cor. O Jefferson, em 2015, quando eu falei, não poderia ser um autor da Companhia das Letras. E não poderia ser porque ser autor da Companhia das Letras em 2015 significava prestígio. Negros não podiam ter prestígio naquela época. Prestígio literário, quero dizer. Em outras áreas até que se tem, mas literário não. A literatura era um campo de prestígio que os negros não podiam ocupar. Quando ocupavam, eram rapidamente expulsos. No caso da Carolina de Jesus, por exemplo. O que foi a minha tentativa nesse livro? Mostrar que, ao longo dos anos, a preocupação da crítica literária brasileira não foi com a literatura, foi com as ideologias e com o projeto de embranquecimento que gerou um legado, um espólio negativo esteticamente. A ponto de hoje os brasileiros que fizeram curso superior, que têm uma boa formação, não se interessarem por nenhum livro, porque eles não têm mais nenhum interesse de ler, porque ler, para eles, se remete a tempos em que eles tinham que ler coisas realmente ruins. José Lins do Rego é ruim, pessoal. É ruim. Ah, você não pode falar isso de um autor. Posso sim. Se um doutor em letras não pode falar que o autor é ruim, acabou o mundo. Assim como vocês vão no mecânico, o mecânico diz, este carro de você é ruim. Você comprou esse modelo Renault Clio aí, esse Renault Clio é uma porcaria. O mecânico diz isso, e eu digo Renault Clio, qualquer um podia ser outro carro, eu não entendo nada de carros. Assim o mecânico disse, é possível que ele tenha razão nisso. Da mesma maneira que nós, especialistas nas nossas áreas, temos possibilidade de fazer isso. Temos equipamento mental para fazer isso. Fazemos isso. Ninguém duvida, e é estranho falar isso no país da vacina, que o médico não tenha competência para dizer, olha, você não pode tomar esse medicamento, porque esse medicamento faz mal, esse medicamento não foi para isso. Da mesma maneira que a formação intelectual do crítico deveria dar ao crítico condições de estabelecer aquilo que deve ser lido e que não deve ser lido. Veja, aquilo que deve, não é aquilo que vai ser lido. Não é fazer um índice de livros que vão para a fogueira e livros que não vão, não. Mas índices, assim como os nutricionistas fazem. Olha, você não deve comer batata frita todos os dias. Isso faz mal para o seu fígado, para o seu peso, etc. Mas nenhum nutricionista coloca uma arma na sua cabeça e obriga você a comer brócolis. Não é mesmo sentido.
A gente deveria fazer isso como crítico. A gente não fez. O que o mercado fez? Parou de ouvir a opinião dos críticos. Parou de ouvir a opinião dos críticos porque os críticos não estavam fazendo mais crítica literária. É por isso que vocês vão no jornal e vocês não encontram mais crítica literária. Os críticos foram substituídos por pessoas indicadas pelas editoras para falarem bem dos livros, para fazerem propaganda dos livros. Alguém vai dizer assim, mas isso é indústria cultural, em todo lugar tem, nananana. Veja, no Brasil foi o lugar mais fácil de se fazer isso. Uma razão muito simples. A gente já fazia isso. A gente já fazia propaganda dos livros. A gente tem no Brasil poucos críticos literários sérios, poucos, e muitos professores de literatura. Qual a diferença de um crítico literário para um professor de literatura? Um professor reproduz. Um crítico pode antever. Um crítico é capaz de dizer o que é bom sem que a tradição tenha dito que é bom. Eu vou dar um exemplo clássico aqui. Um dia chegou às mãos de um jovem crítico de jornal um livro chamado Perto do Coração Selvagem, de uma menina de 18 anos. Menina de 18 anos. Esse crítico teceu as melhores críticas sobre o livro, botou no jornal e disse, olha, eu acho que essa pessoa que escreveu esse livro é um gênio. Olhou o nome, Lispector, ele disse, vai ser pseudônimo Lispector. Quem se chama Lispector? Mas ele apostou que era uma grande autora. Esse crítico nada mais, nada menos é do que Antônio Cândido, o maior crítico literário do Brasil. Já falecido, infelizmente, muito infelizmente. Mas por que o Antônio Cândido é o maior crítico literário do Brasil? Porque ele tem sucessivos acertos. Claro que ele errou muito, é evidente que ele errou muito. Mas é muito fácil dizer que Kafka é um grande autor. É muito fácil passar uma carreira inteira, passar 30 anos dando aula na universidade, falando que Érico Veríssimo é um grande autor, Guimarães Rosa é um grande autor, Rubem Fonseca revolucionou o conto urbano. Por que é muito fácil? Porque isso já está dito, não há risco nenhum nisso. O que é o papel do crítico? Está acima do professor. Ele precisa antever as coisas. O Antônio Cândido anteviu. Outro autor que o Antônio Cândido anteviu, Graciliano Ramos. Ninguém falava de Graciliano Ramos. Foi ele que anteviu. A diferença entre professor e crítico é essa. Vou dar um exemplo local aqui. Flávio Roy Chaves. Flávio Roy Chaves, professor, este, felizmente, ainda vivo, ele, percebendo que a circulação crítica, a repercussão crítica sobre a obra do Érico Veríssimo não era boa, Érico Veríssimo era considerado um autor quase de massa, aí, ele resolveu agir. Fez sucessivas abordagens, fez sucessivas publicações para engordar a fortuna crítica do autor. Conseguiu. Hoje é difícil achar alguém nesse país que duvide que Érico Veríssimo tenha uma grande excelência estética. É difícil achar. Quem fez isso? O crítico. Quem faz isso sempre? O crítico. Vou dar um exemplo agora do lado feminino. Durante décadas a gente acreditou que o Dom Casmurro era um romance que tratava sobre uma grande dúvida. Traiu ou não traiu? E a gente repetia essa ladainha nas salas de aula, traiu ou não traiu? Esse é o grande pronto. A dúvida de Bentinho, blá, blá, blá. A Caldwell, uma crítica, mulher, disse, não, gente, olha só, temos que olhar para o outro lado. Temos que pensar no que hoje a gente está discutindo muito no lugar de fala. Qual a perspectiva do Bentinho? Qual o interesse de Bentinho? Porque na obra a gente só tem a perspectiva do narrador. Quem é o narrador? O Bentinho. É impossível que vocês acreditem na opinião de quem está contaminando a história que vai absorver. Essa é a versão do Bentinho, que a Capitu era uma traidora, que o Escobar era um cretino, que aquela criança devia morrer, e blá, 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 e todo mundo odiava ele. Ok? Podia até ser uma visão, algo real. Pode até ser. Mas há um espaço para dúvida, a dúvida razoável do direito lá, né? Há um espaço para dúvida razoável ali. Se essa história fosse contada por outra pessoa, pela Capitu, por exemplo, não seria outra coisa? E a Caldwell vai lá e coloca isso em questão. E ela só coloca isso em questão por uma razão muito simples, gente. Porque ela era uma mulher.
E os outros não fizeram isso antes porque os críticos eram homens. E assim a gente começa a entender que, até chegar ao livro aqui, O Sete que Raça, durante muito tempo não se falou as coisas que eu estou falando, por uma razão muito simples. Essas pessoas que falam de literatura no Brasil, da perspectiva crítica acadêmica, são brancas. Veja, não estou dizendo que são racistas. Da mesma maneira que pessoas que leram Machado de Assis dessa maneira não são necessariamente machistas. Eu estou dizendo que a visão está atrelado a um tipo de limitação de uma outra perspectiva, que nem é a perspectiva do todo. Nem estou dizendo que assim que a Caldwell enxerga melhor Machado, não é isso, mas que enxerga sob outra perspectiva, uma perspectiva que está fechada para os homens. Da mesma maneira que eu enxergo a literatura brasileira sob uma perspectiva que está fechada aos brancos. Da mesma maneira que eu enxergo a literatura americana de uma maneira que está fechada aos americanos. E assim sucessivamente. Qual o meu postulado no livro? E aí eu já vou encaminhar para vocês poderem fazer as perguntas, vamos virar um monólogo aqui, que é o seguinte: qual é a perspectiva no livro? Minha única reivindicação que a gente possa ter no ambiente literário, no ambiente crítico, nas universidades, vozes realmente dissonantes e verdadeiramente diversificadas sobre um tema. O que a gente tem hoje no Brasil, nas nossas universidades, é o samba de uma nota só. É sempre os mesmos discutindo literatura a partir da mesma perspectiva. Alguém vai dizer, mas já mudou muito. Sim, já mudou muito. Mas, para ficar bom, ainda está muito longe. Porque nós estamos mudando a música do baile, enquanto nós tínhamos que mudar as pessoas do baile. Nós estamos acreditando que é possível fazer grandes transformações sociológicas sem mudar aquilo que nos trouxe até aqui. Não pode. E para terminar essa primeira parte, eu me recordo de uma fala do Silvio Almeida, que escreveu aquele livro que vocês já, a essa altura, já devem estar cansados de ouvir falar, O Racismo Estrutural, em que ele realiza uma grande sacada, que é, pela primeira vez, graças ao Black Lives Matter, que repercutiu aqui no Brasil, graças ao sangue das pessoas que lutaram por isso, dos negros que se esforçaram, das negras que passaram séculos lutando para isso, nós chegamos a um momento em que nós finalmente podemos dizer que há racismo no Brasil, sim. E ao dizer, o Silvio Almeida dizer que há racismo estrutural, ele garante que a gente destrua toda essa historiografia que foi feita com um único objetivo: apagar a possibilidade de reconhecer que o racismo é uma força que define as relações profissionais no Brasil. Veja, profissionais. Antes a gente falava em relações emocionais. Lá o Gilberto Freire fala, o Sérgio Buarque também fala, não tem problema isso. Que o Brasil, que os escravizados podiam ter relações emocionais com os senhores de escravo e com o império, por assim dizer, isso não há dúvida. Mas que o racismo define relações profissionais e, portanto, espaços a serem ocupados na sociedade, isso é novo. E o meu livro, de uma maneira muito clara, se filia essa corrente que diz assim: nós vamos ter que ser mais adultos se nós queremos fazer mudanças reais. Se a gente quer perder a barriga, a gente não pode achar que vai conseguir fazer isso comendo tiramisu. Mas não há nada de errado em não perder a barriga e comer tiramisu. Aliás, é a decisão que eu tomei, comer tiramisu. Não há nada de errado nisso. O que há de errado é fingir que a gente tem 12 anos e achar que os problemas estruturais na sociedade vão se resolver sem dor e sem corte. Haverá corte e esses cortes vão ser em todas as áreas, incluindo na literatura. Mas como eu estou falando com pessoas que sabem bem que as perdas representam outras aberturas, não deve ser um mistério para nós. Então, muito obrigado. Eu vou devolver a palavra agora a vocês, para que vocês possam organizar aí as perguntas, que eu acho que é a parte mais rica, né? Então, estamos abertos agora para as perguntas. Posso falar? Magda? Muito bom te ouvir, Maurício, muito bom.
eu gostaria também de dividir contigo que esse filme Corra mudou em mim algumas ideias de olhar para o negro, né? Eu fiquei muito impressionada de ver a inveja das pessoas em relação aos negros. Não é que eles são de menos, eles são de mais. E nesse filme isso mostra muito bem. Os brancos faziam cirurgias para tomar dos negros aquilo que eles consideravam o melhor, ou a potência, ou a força de correr, né? Ou a sexualidade. É muito impressionante esse filme, que eu assisti por acaso, assim, não tinha sido recomendado nem nada. Então, eu acho que esse é um vértice muito interessante de olhar, né? De que, na verdade, oprimir o diferente é para ele não competir com a gente, e a força que tem isso. Né? Um outro ponto que eu gostaria de colocar é que, vamos dizer assim, é novo também na psicanálise o psicanalista ou o terapeuta admitir a participação dele naquela situação, né? Assim, durante muitos anos se trabalha, eu estou dizendo isso por causa desse lugar do Bentinho, por exemplo, né? Se é o Bentinho que conta, ele vai contar a partir dele, né? Se é a Capitu que conta, ela vai contar. E nós, psicanalistas, tínhamos uma técnica, e ela ainda está aí, de que tudo dependia do paciente, tudo era do paciente. Mas espera aí, que aqui tem um outro ser humano envolvido, e este ser humano faz parte do que está acontecendo aqui. Então, isso é importantíssimo para uma mudança técnica, vamos dizer assim. E também me lembra muito a ideia do observador, né? O observador, o quanto que o observador interfere na observação. É isso que tu falou, dessa questão da literatura. E eu acho muito interessante a gente encontrar essas semelhanças, assim, né? Nas nossas áreas, assim, né? Porque elas todas, de uma certa forma, lidam com o humano. Então, o quanto que a gente tem que trabalhar para aperfeiçoar, entre aspas, ou para ampliar isso. E eu gostaria de te perguntar que tu pudesse falar um pouquinho mais sobre isso que tu dissesse com tanta força, de que a boa literatura no Brasil é a literatura negra. Tá? Eu queria assim, afinar isso em mim. Tá? Por enquanto é isso. Acho que tenha mais uma pergunta da Denise aí, né? Respondo pergunta a pergunta ou todas? Eu aguardo ele responder, Magda, a Certo. tua. Certo. Então, assim, eu acho muito engraçado isso, quando eu dou aula de literatura para adolescentes, várias coisas que eu achava brilhante, que me fizeram, são muito mal vistas para os adolescentes. Vou dar um exemplo, que é do Vinícius de Moraes. Desde os 15 anos, eu sou viciado em Vinícius de Moraes, acho incrível e tal. E os alunos reagem muito mal hoje ao Vinícius de Moraes. É machista, ele é isso. Aí os negros dizem, não, ele é um apropriador cultural, ele roubou a cultura dos negros e está usando em benefício próprio. Eu disse, não, gente, olha só, deixa eu explicar para vocês. E aí eu me pego naquela posição do sujeito que tenta convencer os outros de que algo é bom, porque está convencido da impossibilidade de discordarem do seu gosto. E isso é uma coisa que acontece bastante com os autores, que eu acho bons. Quando eu digo autores negros, eu não me refiro essencialmente à cor da pele. Embora, para mim, autor negro tem que ser negro, tal, fenotipia negra, nesse caso da literatura, existe um componente importante, que é o mesmo componente musical, que é a influência da cultura negra na formação e no olhar desses autores. E aí eu penso assim, no Vinícius, eu penso no Graciliano Ramos, eu penso vamos indo mais para o campo da música, eu penso no Chico Buarque, eu penso em autores que perceberam que não há Brasil sem
cultura negra e que conseguiram colocar nas suas obras a perspectiva negra, sem, no entanto, serem negros. É evidente que isso não substitui a experiência do olhar negro. Não é a gente vai fazer uma prateleira só com livros do Jorge Amado e, portanto, a literatura negra está garantida. Não é isso. Mas essa literatura do Jorge Amado, essa literatura, essa música impregnada de negritude, essa poesia mística, religiosa, candomblessista, umbandista do Vinícius, essa concepção de mundo que vem impregnada de negritude, ela foi o melhor, e eu nem estou falando do Machado, nem do Machado, ela foi o melhor resultado que a gente conseguiu entregar para o mundo literário universal. Por exemplo, quando a gente fala do Machado, a gente diz assim, a ironia do Machado é muito inglesa. Aí você diz, como assim muito inglesa? Não, porque os ingleses são irônicos. Onde? Não, Dickens era irônico? Não, não era. Onde é que é a ironia na literatura inglesa? Ah, mas peraí, claro que há. Veja, a Jane Austen, tudo isso para dizer, não dizer o óbvio. A ironia do Machado, que é o que de melhor o Machado pode produzir, a ironia dele não é a ironia inglesa, não é a ironia francesa, não é nem a ironia espanhola. A ironia inglesa, a ironia do Machado é a especificidade resultante de um exercício malabarístico que ele teve que fazer para dizer as coisas sem ser punido por dizer as coisas. E ele só aprendeu a fazer esse exercício porque ele era negro. Não, ele era mestiço, porque a mãe é negro. Porque sociedades fechadas sabem bem quem é negro e quem não é. Vou até, eu não sei se eu poderia falar isso, mas vou contar. Eu vou contar. Tem um editado, um dos meus editados, que ele é branco, muito branco, médico, e quando ele foi morar em Caxias do Sul, branco, muito branco, médico, quase ruivo, alguém disse para ele assim, mas cara, tu que é negro e tal, e quando eu ouvi isso, assim, mas como assim? Não pode haver isso. E aí ele se referiu a um episódio que ele estava conversando com o Iotti, criador do Hadith, e que o Iotti disse que um rapaz chegou para ele e disse assim, tu realmente é o Iotti, o cara que fez o Iotti? Ele disse, sim, sou o Hadith, eu sou o Iotti, o cara que fez o Hadith. Eu tenho certeza, até meio preto tu é. Até meio preto é. Então, assim, existe no Brasil uma categoria de cor que nos criou vários problemas, aliás, que não passa necessariamente pela fenotipia da pele retinta, mas por uma ideia de que as coisas que você está levantando e tá mobilizando ali vêm de um lado obscuro, de um lado sujo, de um lado marginal e, portanto, devem ser negras, certamente são negras. E é justamente essas coisas, do lado sujo, do lado marginal, do lado vilipendiado, que dão boa literatura. E aí, assim, do ponto de vista dos enfrentamentos, também. É só porque Carolina de Jesus era uma criadora de papel negra e que morreu assim, que ela pôde escrever aquelas coisas. É só porque Clarice Lispector era uma estrangeira, veja, muita gente menospreza esse elemento na obra dela. Clarice Lispector era uma estrangeira, uma ucraniana. Ah, mas ela nem viveu na Ucrânia. Eu também não vivi no Paraná, mas eu sou paranaense, lamento muito por isso. Queria ter uma narrativa totalmente sem buracos, mas é assim que funciona. E essas coisas impactam. Clarice Lispector, uma pessoa da comunidade judaica, mulher, muito bonita, todos esses elementos vão responder por uma espécie de sugestão que vão redundar na crítica da obra dela de que ela é uma pessoa, uma autora obscura. Veja, os termos que usam para criticar a obra da Spector são os mesmos termos usados para criticar a obra dos negros. Obscura, não sofisticada, intimista e emocional. Então, Clarice Lispector, que não é, de jeito nenhum, não era uma pessoa negra, também vai se encaixar nessa literatura aí de identificação negra, que se opõe a uma literatura branca, que seria, na verdade, grosso modo, a literatura que trabalha facilmente para a edificação do Estado. Aqui já entrando em outras considerações sociais. As literaturas ruins, para mim, são aquelas que trabalham pelo mundo branco. Que mundo branco é esse?
Um mundo branco metafórico, um mundo onde as nossas marcas não são reconhecidas pelo Estado. Eu digo as marcas de gênero, as marcas de cor, as marcas de identidade sexual, de orientação, tudo isso. O mundo branco é esse mundo. A literatura branca é essa. A literatura branca é tão branca que, às vezes, nem os autores brancos conseguem se encaixar na norma que ela propõe. E é por isso que a gente tem tantos autores que ficam no meio do caminho. Vou citar um exemplo. Augusto dos Anjos. Nenhum compêndio literário consegue classificar Augusto dos Anjos, porque não é branco o suficiente. Veja, não é branco o suficiente, que ele não tem olhos azuis o suficiente, mas é que não se encaixa nesse ideal de pureza estética que a literatura brasileira propõe. Ele, aliás, mistura muito. Veja, ele pega o cientificismo e mistura com o lirismo. Isso está errado, o Brasil não gosta disso, o Brasil não gosta de mistura. Mas, paradoxalmente, o Brasil é o país da mistura. Boa noite, Luiz Maurício. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a tua fala. E eu, antes da psicologia, vim das letras também, da área de letras. Eu fiz letras na URGS, na metade ali dos anos 80, então não vivi histórias muito diferentes das que tu contou em relação ao racismo. E uma coisa que me marcou bastante lá na universidade, na época eu tinha uns 18, 19 anos, era que os professores falavam muito que Jorge Amado não era literatura, porque era muito panfletário. Tu deve ter ouvido isso também na academia, né? E aí sempre achei essa palavra panfletário tão preconceituosa. Então eu gostaria que tu discorresse um pouco mais sobre a questão da obra panfletária, principalmente na ficção. Na ficção, não em ensaio e artigos, mas assim, se tu concorda que ela pode às vezes perder a mão e exagerar no discurso e perder um pouco da qualidade da obra literária, mesmo assim, em termos de beleza, lirismo, poesia. Era isso que eu queria te perguntar. Pô, sensacional, deve ser ótimas histórias aí desses anos 80 da URGS aí, olha, enfim, seguindo, sobre essa coisa do panfleto, eu tenho muita tranquilidade de aceitar os conteúdos intelectuais comprometidos das obras de arte. Eu não tenho problema do sujeito, sei lá, a pessoa feminista radical sentou para fazer um filme e o filme dela é para provar que os homens são todos escrotos. Eu não acho que isso vai determinar a qualidade do filme, se ele vai ser bom ou ruim. E esse, para mim, é o problema fundamental. As pessoas atribuem o desejo dos autores e das autoras a quase uma espécie de divindade que liga um cordão umbilical da tentativa ao sucesso. E não é verdade. Eu sei que às vezes autores querem fazer uma coisa. Vou dar um exemplo, mais um exemplo pessoal aqui. Muito tempo atrás na PUC, tinha um programa, um projeto social da Vera Aguiar, professora Vera, que eu participava, que era um projeto de iniciação científica. A gente ia até a Vila Fátima, ao campus aproximado da PUC, e fazia uma interação da literatura com o computador, com as crianças daquela vila ali, daquela comunidade. Aí, num belo dia, a gente fez um projeto durante semanas, eu e meu colega apresentamos, a Vera aprovou, estava ótimo, tava todos os pressupostos pedagógicos ali prontos, e nós fomos aplicar na vila lá. O projeto era básico, a gente ia ler com eles o Patinho Feio, depois a gente ia fazer algumas brincadeiras no computador e ia mostrar como a literatura está em todos os aspectos da nossa vida, da criança. De repente, depois de tanto tentar, a gente viu que não estava dando certo. Até que eu resolvi fazer a pergunta para as crianças: por que vocês não estão gostando? Uma menina levantou o braço e disse: o patinho não era feio. Veja, nós estávamos trabalhando com o Patinho Feio, o livro, nós tínhamos todo um trajeto de interpretação do que é a feiura, mas para aquelas crianças que viram o desenho do Patinho Feio, aquele patinho representado não era feio. A preocupação delas era muito maior com o fato de que a gente estava dizendo que aquele patinho era feio. Nós dois ali, que éramos para ser os mediadores de leitura, estávamos sendo os gatekeepers que estavam autorizando, desautorizando e fazendo bullying com o patinho. Tudo isso para dizer o seguinte: a intenção dos autores pouco me interessa.
A intenção não interessa. A obra panfletária. Sim, pode ser. E ela pode ser como Mayakovsky, uma obra profundamente panfletária e brilhante. E pode ser, como, eu não vou citar nomes, se eu não ofender ninguém, mas assim, pode ser como vários autores que a gente tem que fazem obras panfletárias e são ruins. E pode acontecer também o contrário. Pessoas que fazem obras que não são para ser panfletárias, que não são para ser políticas, por assim dizer, e dado o momento em que essas obras estouram, elas ganham um potencial panfletário meio que acidental, de novo usar o termo do acidente, meio que acidental. Eu vou dar um exemplo, acho que um exemplo gritante para mim é O Homem Invisível, que é o livro que eu estudo há mais tempo. O Homem Invisível do Ralph Ellison, publicado em 52, ele tinha uma estrutura muito simples. Era um sujeito que era expulso da universidade, sujeito negro, que descobria que o racismo acabava atrapalhando a vida dele, e aí a socialização dele era complicada por isso. Tudo certo. No final do livro, há um riot, um conflito entre polícia do Harlem e manifestantes negros. Isso é apenas um componente. 2 anos depois que o livro foi publicado, os riots se espalharam pelos Estados Unidos e hoje em dia é difícil a gente imaginar um filme que queira tratar da questão racial americana sem mencionar o risco dos riots. Desde o Faça a Coisa Certa do Spike Lee até Uma Noite de Crime, ou coisa assim. O Ralph Ellison era um cara absolutamente que tinha ojeriza à literatura panfletária. Odiava, ele não queria que o livro dele fosse isso. Mas ele não pode evitar que eu pegue o livro dele e diga, olha só, gente, vou mostrar para vocês como os negros podem se organizar. Não tem o autor ou a autora não tem esse poder. Portanto, quando a gente diz assim, uma obra panfletária, eu rio quando os meus colegas, professores dizem assim, mas tal obra é muito panfletária. Eu digo, tá, mas isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Eu quero saber se funcionou. Ele conseguiu ser um bom livro, apesar de ser panfletário? Não conseguiu. Isso a gente pode estender para o Monteiro Lobato. Muita gente discute, puxa, o Monteiro Lobato, gente, o único problema do Monteiro Lobato real que a gente está camuflando é que é ruim. Porque se fosse bom, nós não estaríamos conversando sobre isso. Ninguém sério está discutindo, por exemplo, que nós temos que parar de ler Heidegger porque Heidegger tinha sido nazista. Ninguém sério está discutindo, por exemplo, que nós temos que, sei lá, parar de ler Schopenhauer porque ele era um misógino. Quando as coisas são realmente boas, a gente faz como todo adulto faz. Engole com nojo, mas toma um remédio. Aguenta. Sei lá, se a gente tem um parente que a gente não gosta e a gente sabe que é importante para a família, a gente suporta, noite de Natal, fulaninho ali, com essas bobagens, com posição política errada, a gente aguenta. Se a gente acha que é importante. Se a gente sabe que não é importante, a gente começa o processo de expurgo. E é por isso que o Monteiro Lobato, por exemplo, está tão em crise. Não é porque ele é racista, e era, mas porque o texto dele é ruim para os nossos tempos. Esse é outro componente importante. Para os nossos tempos, a literatura está absolutamente presa no tempo. Aí existem obras que chegam até nós ao longo dos séculos. Aí existe, sim, óbvio que sim, mas é a minoria da minoria da minoria da minoria. A esmagadora maioria das obras morre com o tempo que elas foram produzidas. E a gente nem fica sabendo. Se eu perguntar para vocês, por exemplo, eu trabalhei em sebo. O primeiro emprego que eu tive foi trabalhar em sebo. E no sebo a gente recebia várias coisas. E tinha um livro lá que eu adorava ver, que era um livro que se repetia. Todas as vezes que alguém tentava vender livros, era aquele livro. E eu dizia, ninguém vai comprar esse livro. E a dona do sebo dizia, não, ninguém compra o livro, e é por isso que a gente não compra. E aí, depois, isso foi 2003, quando chegou em 2010, 2012, eu fui procurar o livro, e o livro não tinha mais. Eu disse, mas cara, esse livro parecia no sebo todo tempo. Fui conversar com ela, disse, não, mas agora o pessoal está comprando direto, e agora está caro esse livro. Veja, em um momento o livro era desconceituado, era totalmente desprezado, em outro momento ele era insensado. E às vezes a obra desaparece. Desaparece mesmo. Peguem a Carolina de Jesus, hoje todo mundo festeja a Carolina de Jesus. Porque veja bem, vai ser publicado por uma grande editora e tal. Já houve um momento assim. Quando o Corda de Peixe foi publicado na década de 60, o livro foi um best-seller. Depois, as pessoas perderam o interesse. Agora recuperaram o interesse.
nada leva a crer que isso vai continuar assim. A história da literatura é a história da vida humana. Às vezes a gente está interessado em passar a semana inteira tomando shake, na outra semana a gente diz que o bom da vida mesmo é comer aspargos, e assim a gente vai. A literatura não foge dessa dinâmica. A gente está preso pelo tempo. E não tem nenhuma relação com nossos objetivos mais íntimos. Para mim, literatura panfletária pode até ser panfletária. Se for boa, se eu achar que é boa, eu encaro. Se eu achar que é ruim, não importa a intenção que tenha, se foi escrito para salvar alguém, se for ruim, não me interessa, mas também não tenho culpa, também não fico assim, mas o autor é tão importante, ele escreveu esse livro de poesias ruim, mas veja bem, ele está passando, para mim não, essas coisas não pegam, é ruim, deixo de lado, também não vou fazer crítica desnecessária, destruir livro que já todo mundo sabe que é ruim, só por uma maldade sádica, uma coisa sádica, assim, destruir aquele livro, aí não é o papel do crítico. Muito obrigada. O Rafael gostaria também de fazer uma pergunta. Primeiro, boa noite e obrigado, Maurício, sim, pela sua excelente fala, e não só na tua primeira fala, assim, mas essa resposta agora à pergunta da Denise, eu gostei muito disso que tu trouxe aí quando tu falou no Monteiro Lobato, e trouxe essa questão aí, né, comparou com Heidegger e Schopenhauer, e, enfim, acho que um ângulo, um vértice novo, pelo menos para mim, nunca tinha pensado dessa forma e fez muito sentido, assim, né, essa questão de por que está se discutindo e por que outros casos não se discute, né? Então, achei fantástico poder pensar dessa forma, assim. E te escutando, eu fiquei pensando, eu estudo as questões do racismo na perspectiva da psicologia há muito tempo, assim, e as questões de branquitude. Eu comecei na época da graduação e depois me aproximei de uma colega e amiga que é a Lia Schuckman, que estuda muito, né, a branquitude e tal. E comecei a me aprofundar assim nesse tema, né, no viés da psicologia, e algo que aparece muito assim no racismo brasileiro estrutural é aquela questão de que o branco sempre é particular, né? É aquela pessoa, e para os negros o discurso é diferente, né? É da generalização, assim, até a Lia Schuckman, ela traz um exemplo que ela sempre fala que é quando o Obama foi eleito, que vinha essa pergunta para muitos negros assim, no Brasil: tu que é negro, o que tu achou da eleição do Obama? E ninguém pergunta, tu que é branco, o que tu achou da eleição do Bush ou do Biden, que seja. E eu fiquei pensando, escutando nessa questão da literatura, né? Literatura branca, literatura negra, e quando a gente pensa na literatura por segmentos, né? Por gêneros literários e tal. E quando se fala na literatura de autores negros, como que a gente pode pensar, ou qual que é a tua visão, a tua perspectiva sobre possibilidades de autores negros estarem, por exemplo, desenvolvendo seus trabalhos dentro de gêneros literários e serem reconhecidos como tais dentro de determinados gêneros, ou ficarem também atravessados por esse racismo estrutural com a ideia de literatura negra, né, dentro de algo assim? Porque não se fala pelo menos até onde vai o meu pouco conhecimento na literatura, assim, literatura branca. Não pega assim, tal autor é da literatura branca brasileira. A gente não tem. E como que o racismo chega, e provavelmente chegue, e como que tu vê isso, né, no Brasil? Primeiro, mandar saudações ali, é uma grande pesquisadora, uma das maiores que a gente tem, uma das coisas raras que a gente no Brasil, a gente gosta sempre de apontar, o que o Brasil não tem, mas uma coisa que a gente tem é pesquisadores bons, sérios e relevantes dentro e fora do país. Eu acho que isso é uma coisa bastante boa. Tem um nome fora do Brasil respeitado, e eu acho isso sempre maravilhoso, que a gente exporte outras coisas além do que a gente sempre exporta, a bola e a música. E nada contra a bola e a música, tá? Antes que cancelem por aí, mas é que é bom ter outras coisas. É bom ter outras coisas no meio. Mas, assim, o que acontece para mim é uma invisibilização da cor, Rafael. Existe uma ideia de que o autor branco não tem cor. E eu sempre, nas aulas, eu digo, a gente vai ter um módulo de literatura eurodescendente, que é a literatura branca, e a afrodescendente, que é negra. Aí os alunos dizem, não, mas a eurodescendente é a normal. Olha aí, ó, viu? A normal é a branca. É uma quase que, roubando um pouco da comunidade LGBT, é a heteronormatividade da literatura. O autor, na cabeça das pessoas, tem uma cor,
tem uma sexualidade, ele tem uma mesinha e ele tá, eu acho que assim, agora não sei como é que tá, mas na minha época de graduação, o sonho de todo autor brasileiro era morar no Brooklyn, especialmente em Williamsburg, lá, aí ele ia ter um toca-disco de vinil, tal, lá uma vitrola, aí ele ia morar num loft, ia ter uma vida parecida com a do Friends, e aí ele ia estar com muitos problemas para terminar o romance dele, que ia ser um grande romance, que não ia ser um romance brasileiro, ia ser um romance que falasse para todas as pessoas no mundo inteiro. Essa era a obsessão da época. E eu acho que esse é um problema. A ideia de que a gente pode se desfazer das marcas. Eu acho que um dos autores que eu mais gosto é o Philip Roth. É um autor, era outro falecido, eu e meus mortos aí, é um autor judeu, era um autor judeu, e como tal ele falava sobre a perspectiva da vida dele de um integrante da comunidade judaica. Embora ele detestasse que se falasse isso. Ele, não, sou um escritor, não tem história de escritor judeu, escritor negro. Veja, os escritores e escritoras, eles gostam sempre de reivindicar um espaço de universalidade, que é muito bom para a produção, mas que não passa de uma ilusão do ego deles. Eles são absolutamente perspectivistas e a gente só lê porque eles são assim. O que me interessa é ler um Dostoiévski que vai falar de chimarrão? Qual o sentido? Eu abri um Tolstói e Tolstói começa dizendo todas as famílias tomam chimarrão do seu modo. Que isso? Que isso? Eu quero um autor russo que seja russo. Eu quero um autor do Brooklyn que seja brooklyniano. Eu quero um autor judeu que seja judeu. Claro que isso é uma fantasia minha como leitor. Eu vou buscar nesses autores uma espécie de realização da vida que eu não tenho, num processo muito semelhante, para não dizer idêntico, ao da Madame Bovary. Minha vida é vazia, ou eu compreendo ela como vazia, e eu vou lá enchê-la com a vida dos outros, que é muito mais bacana que a minha, que é a vida dos livros e tal. Aí eu vou lá. Só que a verdade é que não tem um autor que a gente admire que não tenha a sua marca de origem bem definida. Se a gente pensar no Dante, por exemplo, é impossível você pensar em Dante Alighieri sem pensar que ele era um homem italiano. Não tem como dissociar uma coisa da outra. Mas a gente não fala disso. A gente não fala, por exemplo, que o John Fante virou o autor preferido do Bukowski, porque o Bukowski achou o John Fante, por acaso, numa biblioteca xixilenta. Como eu achei a literatura, Bukowski achou o John Fante também na biblioteca, assim, por acaso. A gente não fala isso, porque não é exatamente legal fazer essa imagem, a gente gosta de fazer uma imagem diferente dos autores e da vida literária. Mas a verdade é que todos nós estamos presos a essas marcas com as quais nós nos degladiamos às vezes, nos abraçamos fraternalmente, feliz, em outras vezes. Mas é bem triste o que está acontecendo hoje no Brasil, no ponto de vista da literatura negra. Eu digo isso com muita tranquilidade e com minha dose. Não tem um colega meu que tira saco e diz assim: você é um adorniano traidor. Eu sou um adorniano traidor, que assim, embora eu fale mal de Adorno à torta e direita, meu pensamento está totalmente embebido dessa estética. E eu acho que nós estamos nos encaminhando para o pior momento da literatura negra na nossa história, que é a contaminação definitiva do conteúdo literário pela sedução do mercado. Eu acho que, pense no Baudelaire lá, com aquela ideia de que assim, poesia é melhor porque as pessoas não se importam com poesia e a gente pode fazer o que quer. Mesma coisa. A literatura negra era maravilhosa porque ninguém se importava. Não tinha nenhuma editora pedindo porque o autor falasse A ou B, tratasse de tema B ou C. Em 2018, eu escrevi um livro chamado Pequeno Spoiler do Mal. Era um livro sobre uma fantasia com caráter, com tons de ficção científica de um mundo dominado por cães, onde o suicídio humano era uma possibilidade socialmente aceita. Ok. Aí o livro foi indicado lá como finalista açorianos, ok também, nenhum problema. E as perguntas que me faziam eram todas de ordem assim: você por que você escreveu esse livro? Por que ficção científica? Pô, você que leu tanto, você vai fazer ficção científica, esse gênero absurdo? Certo? Certo.
de repente, a partir do ano passado, eu comecei a responder um outro tipo de pergunta, que é, puxa, quando é que eu vou ver o Pequeno Spoiler do Mal na Companhia ou na Record, numa editora grande? E a segunda, desejo muito que você seja reconhecido. E eu digo, gente, olha só, autores sérios, pessoas sérias, e aí serve para vocês também da área da... Imagina que vocês trabalhassem com a perspectiva de sucesso como sendo ir ao programa do Bial. Você não quer mais ser um bom terapeuta, você quer ser entrevistado pelo Bial. Você não quer mais ajudar um paciente com sofrimento psíquico, você quer conversar com o Leandro Carnal. Isso é de uma redução de horizontes absurda. E a gente estava, nós, comunidade negra, por exclusão mesmo, apartados dessa porcaria, por assim dizer, perdoem o termo. E agora nós estamos incluídos. Isso é muito ruim para mim. Assim, eu chego a ter coceira, eu chego a ter alergia desse processo de reificação da experiência negra, que está virando cada vez mais uma espécie de elemento metastático que aparece em todo lugar da cultura brasileira. Em todos os lugares agora a gente tem a discussão do racismo e a apresentação de negros, indivíduos que se apresentam como os responsáveis por resgatar essa dívida, em especial em dinheiro, que a sociedade brasileira tem com a comunidade negra. O lado ruim é que são projetos individuais. O sujeito vai lá e diz assim, olha, considerando que é muito racismo no Brasil e que há uma dívida de 521 anos com o povo negro, você tem que me deixar no Faustão. Aí o Faustão diz, ok. E você vai no Faustão. Para o Faustão, não é muito grave. Talvez até seja bom, porque aí faz um merchandising social. Para o sujeito que está indo, é bom, ele nunca iria no Faustão. Para a causa negra, é um horror. E para a cultura, pior ainda. Porque uma cultura que funciona por elementos extraculturais é fatalmente uma cultura com data para ser jogada no lixo. Esses movimentos que nós vemos na literatura agora, das grandes editoras, tem uma editora aí, não posso falar o nome que eu não quero mais, não quero problemas na minha vida, mas existe uma editora que recebe financiamento de um grande banco privado, que tem várias situações de fornecimento, de financiamento para instituições sociais, que extrai o seu dinheiro do mercado financeiro porque é um banco e devolve algumas migalhas em forma de projeto social. Até aí não era problema meu. Projeto social, eu não sou da sociologia, mas agora esses projetos sociais vieram para o mundo da literatura. E aí eu tenho que me ver como crítico, obrigado a resenhar um livro de uma pessoa que não escreve bem, de um conteúdo que não é bom, que não foi feito inteiramente para essa pessoa, apenas porque essa editora, que tem esses braços todos com capital financeiro e que existe para acertar as contas do social com as pessoas, eu tenho que louvar isso. Porque senão eu estou traindo o processo de ascensão social de uma pessoa negra, que é um irmão como eu, blá, 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 blá. Veja que armadilha é isso, que é onde nós estamos. Eu preciso sacrificar o meu conteúdo estético, a minha criticidade, em nome de uma dívida que o banco tem com o social brasileiro. Não é com a literatura, é com o lado social. Não seria muito melhor, em vez de editar um livro de um autor só, investir numa escola? Não seria muito melhor, em vez de fazer isso, possibilitar que a gente possa, no futuro, se livrar desse tipo de coisa? Seria, né? Seria melhor para quem? Para eles que não, né? Então, assim, existe esse problema, para mim é um problema central, que é nós não podemos, e nós estamos fazendo isso o tempo todo, nos contentar com um tipo de estratégia que em curto prazo é positivo e em médio prazo é absolutamente negativo. Isso serve não só para autores negros, serve para professores universitários também. Os elementos de cooptação que essas instituições estão fazendo nas instituições de ensino superior vão cobrar o seu preço logo mais adiante. Se a gente instrumentaliza, por um lado, aos nossos saberes e as nossas potencialidades críticas, nada leva a crer que no futuro essa relação não possa virar. E a gente substitui todas essas peças
por peças realmente terceirizadas. E aí a gente vai ver a transformação total do ambiente de debate em ambiente de propaganda. Que, é claro, para esses órgãos é o que interessa. Para a gente é um pesadelo. Nenhuma terapia conseguiria resolver esse trauma. Então, estamos chegando, né? Já são 22 horas. A Magda caiu e não está conseguindo retornar. Ela quer te agradecer, Luiz Maurício. E eu também aqui, em nome do Instituto Bion, foi ótimo te ouvir. Eu acho que tu nos deu uma aula de literatura negra e trazendo um trecho lá do teu livro, que a literatura seja uma forma de transcendência, um modo de sermos maiores e melhores. E, sem dúvida, como tu também traz lá no teu livro, que a literatura é o nosso carro veloz. Né? Foi muito, muito bonito, muito lindo te ouvir, e eu só tenho a agradecer, e agradecer a todos que estiveram aqui conosco nessa noite. Obrigada. E boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado. Obrigada, Lu. Muito obrigado. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa Tchau, tchau. noite. Tchau.